Fala pessoal, tudo bom? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre multímetro, tá? É uma ferramenta que a gente precisa utilizar muito no setor automotivo e o avanço da tecnologia, com a chegada de veículos híbridos, veículos elétricos, essa ferramenta aí, ela vai ser indispensável para todos os mecânicos, né? O multímetro em si é uma ferramenta bastante, como eu posso dizer, importante para o diagnóstico, né? O diagnóstico elétrico, o diagnóstico de uma injeção eletrônica, algo semelhante. Mas a gente tem que ter um entendimento de que o multímetro tem que ser o compatível para a função que a gente está exercendo. Existem vários multímetros aí no mercado, mas existe um no setor automotivo. Automotivo tem características, particularidades que vão fazer com que o uso dele seja mais eficiente do que em relação a outros multímetros que tem no mercado. A gente tem alicate amperímetro, a gente tem tantos outras ferramentas aí da elétrica, mas a que vai nos trazer mais eficiência seria o multímetro automotivo. O alicate amperímetro, ele tem uma função, mas ele é muito isolada essa função dele. Ele vai fazer a função de um perímetro sem que a gente necessite desconectar algum componente. Então, é a única função que ele vai ter. É essa. Só vai servir para isso. Então, caso você venha trabalhar realmente só com a área da elétrica automotiva, é interessante ter. Mas para quem está preocupado mais em trabalhar com a questão de injeção eletrônica, algo desse tipo, aí seria interessante você trabalhar mais com o multímetro automotivo mesmo. Ele é mais completo para o setor automotivo. Tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as funções que ele tem. A gente tem várias funções em relação ao multímetro automotivo. A gente pode fazer a leitura de corrente, de tensão, de resistência, temperatura. A gente pode fazer testes com as pontas de prova que ele tem, continuidade e tantas outras funções que ele permite. Então a gente tem aí, ó, a primeira função que eu coloquei, que eu selecionei aí, foi a de tensão. A gente tem aí o símbolo, que é o V, de tensão, e aqui a gente tem o caractere dele, que é representado. Esse caractere aqui representa que ele pode fazer uma leitura tanto de corrente contínua, como de corrente alternada, uma tensão contínua ou uma tensão alternada. Então, onde a gente trabalha aí com tensão alternada, seria mais na parte do alternador, tá? Que realmente é onde vai trabalhar a parte alternada. Isso antes de passar pela placa retificadora, né? Após passar pela placa retificadora, a gente vai ter tudo tensão contínua, corrente contínua. Então, tudo que é após a placa de diodo lá do alternador, a gente só vai trabalhar com corrente contínua, beleza? Então, nesse multímetro aqui, se eu colocar nessa escala aqui de tensão, tanto faz eu estar trabalhando com corrente contínua ou alternada, ele vai fazer uma leitura correta, tá? Mas tem multímetros que isso daí varia. Ele vai ter uma escala de tensão para contínua e uma escala de tensão para alternada. As pontas de prova aqui, ó, como você pode ver, para fazer uma leitura da tensão dessa corrente, eu tenho que colocar um polo, uma ponta de prova. Nesse caso aqui, essa que tem ela é achurada assim, ela tem essas linhazinhas aqui, é um negativo, que é ligado diretamente no comum. Sempre o negativo vai estar no comum, o negativo não sai desse ponto aí, tá? Só quem sai é o positivo. E nesse desenho aqui, nessa imagem aqui, é esse daqui que não tem nada, esse branquinho aqui, tá? O positivo é que pode mudar, pode estar nesse ponto ou nesse ponto aqui, tá? Vai depender de qual escala eu vou estar trabalhando. Mas enfim, se eu vou fazer uma leitura de tensão, eu tenho que colocar a ponta de prova preta no lado negativo
e a ponta de prova vermelha no lado positivo, tá? Se por um acaso eu inverter, o sinalzinho de menos aparece aqui no display, tá? Vai aparecer a leitura, vamos por 12 volts, e um sinal de negativo na frente dele. Então, significa que a ponta de prova está invertida. Você troca as pontas de prova e aí sai esse sinal de negativo e ele vai mostrar a mesma leitura, tá? Então, tem uma tensão em corrente contínua ou corrente alternada nessa escala aí. Quando a gente vai trabalhar com resistência, uma continuidade, leitura de diodo ou capacitância, a gente vai trabalhar com esses símbolos aqui, ó, que ele está mostrando. A resistência é o ohms, que é esse daqui. Diodo é esse daqui. Continuidade é essa daqui, ou capacitância, que é esse daqui. Então, eu tenho todas essas funções em uma só escala. O que é que vai mudar? Vai mudar só o componente que eu vou estar lendo. Lembrando que todo componente que você vai fazer leitura de resistência, ele tem que estar desligado da rede, tá? Então, se ele for um componente automotivo, ele tem que estar desligado da bateria. A bateria tem que estar desconectada, ou o componente tem que estar desconectado do conector dele para poder fazer a leitura. E aí é da mesma forma. Nesse caso, a ponta de prova não tem posição, independente se ela está no lado positivo, no lado negativo, não interessa. Então, ele vai estar ligado em dois pontos do componente. Por exemplo, eu quero fazer uma leitura da resistência de uma lâmpada. Então, a lâmpada ela tem dois polos, a ponta de prova vai ficar uma em cada polo. Eu vou verificar a resistência dessa lâmpada, sempre com o componente desligado. Tá? Se o componente estiver ligado, há possibilidade de você queimar o multímetro. Tranquilo? Então, tem que se ter esse cuidado em relação a fazer uma leitura de resistência, capacitância, continuidade ou diodo. Tá? Na continuidade, a gente tem uma função que é que quando ele dá uma continuidade, quando ele tem continuidade no circuito, ou seja, quando o circuito aquele não está rompido, não está partido, a fiação ou algo do tipo, ele chega a apitar, o multímetro começa a apitar, significa que ele tem continuidade no circuito. O que você colocar de um lado do fio vai estar chegando no outro lado. Tá? Então, essa função daí é uma das que a gente mais utiliza para ver se o fio não está rompido, se ele não está quebrado em algum ponto. E aí a gente já mata logo a charada se tiver algum problema relacionado a esse chicote elétrico aí. Frequência. Frequência a gente não chega a utilizar tanto, não é algo que a gente usa comumente, mas para quem trabalha com uma área de injeção eletrônica mais aprofundada, um diagnóstico automotivo mais aprofundado, ela é interessante porque ela vai fazer uma leitura de pulsos da tensão elétrica. E aí ele vai ver a frequência dessa pulsação, tá? Ele vai mostrar isso daí lá no display. Ele vai funcionar da mesma forma como funciona nos outros componentes. Você vai colocar por prova um em cada lado e verificar essa pulsação, essa frequência de pulsos que se tem no decorrer do funcionamento do veículo, tá? Então ela pode fazer essa oscilação aí. Tem computadores aí, scanners automotivos que fazem essa função aí, mostrando até o gráficozinho dos pulsos. E aí você tem uma frequência de pulsos, tá? De ondulações elétricas. Então esse carinha também consegue fazer esse tipo de leitura, tá? A gente tem aí a largura dos pulsos, onde a gente consegue verificar como é que vai ser essa pulsação, essas ondulações. Quando a gente diz pulso, é porque ele tem um pico e uma depressão elétrica, tá? Então, vamos supor que ele pode chegar a 14 volts e depois cair a 2 volts. Então, é esse pulso, essa subida e descida, que ele faz essa medida. Ele está ali ó, em milissegundos, a pulsação em milissegundos, que é a velocidade que ele consegue fazer essa leitura. Então, como um exemplo de leitura, ele colocou aí, eu coloco o negativo do multímetro, a ponta de prova preta, no negativo da bateria,
E a ponta de prova positiva eu coloco na ECM, na central do motor, tá? E verifico quanto ao funcionamento dessa pulsação. Verifico como é que está essa largura de pulso. Se ela está muito longa, se ela está muito curta, se está dentro do padrão e assim por diante. Claro, varia de acordo para cada veículo, para cada montadora, tá? Essas questões de variação de pulsação. Isso daí a gente tem que ter um manual técnico do lado da gente para a gente poder ter a comparação, fazer essa comparação e dizer se está certo ou se está errado, se está dentro do padrão ou não. A gente também consegue fazer uma leitura de RPM. Para isso, a gente precisa aí, ó, de uma ponta de prova diferente, já não é a mesma ponta de prova, tá? É um acessório que pode vir ou não com o multímetro automotivo, se não vier você adquirir ele comprando ele à parte, tá? Do multímetro. Então você vai ter aí, ó, ele vai estar ligado lá na mesma conexão, do jeito que está a imagem, e depois ele fica com como se fosse um alicatezinho. Você prende ele no sistema do cabo de vela e aí você consegue ver a rotação no display do multímetro, tá? Verifica essa rotação no display e vê se a rotação está dentro do padrão ou não. Antigamente a gente utilizava mais isso daí para os carros que a gente conseguia fazer essa regulagem na marcha lenta, tinha motor de passo, motor de marcha lenta, atuador de marcha lenta e tal. Nos carros de hoje a gente não tem esse motor de passo e atuador de marcha lenta, eles já são incorporados no corpo do borboleta, no corpo de aceleração. Então, a gente precisa ter só mais cautela quando for utilizar. E até porque a maioria dos carros hoje está vindo já com os cabos de vela já integrados à bobina. Então, a bobina é praticamente já em cima da vela. A gente tem nem como medir essa rotação dessa forma. É mais para carros um pouco mais desatualizados, vamos dizer assim, né? Não tão atuais assim, você consegue fazer ainda a medição com esse tipo de ferramenta, tá? Então, só para vocês ficarem, vou pegar um carro, o carro não tem nem o cabo de vela, eu não consigo nem medir o cabo de vela, como é que eu vou fazer isso? Aí você já utiliza um scanner para poder fazer essa leitura de rotação. O multímetro já não vai te ajudar nessa parte aí. Ângulo dwell. Ângulo dwell é o que a gente vai conseguir fazer fazendo a leitura aí como se fosse fazer o ponto de ignição do motor, tá? Então, a partir de um referencial, a gente vai conseguir verificar se o ponto do motor, o ponto de ignição, está correto, tá? Então, a gente tem ali, ó, o que ele está mostrando ali, coil de ignição, é como se fosse a vela de ignição, onde a gente vai estar vendo o momento em que ele vai estar fazendo a pulsação. E aí a gente vai definir se ele está fazendo a pulsação no momento certo, a centelha está ocorrendo no tempo certo ou não. Então, isso daí também acontece, a gente consegue verificar com esse multímetro aí, tá? É algo que nenhum outro multímetro tem, só o automotivo. A gente também tem aí a possibilidade de fazer a leitura de miliampere ou de ampere, tá? Ou seja, de corrente. Assim como tensão, a gente tanto faz ser corrente contínua como corrente alternada. A gente consegue fazer essa leitura. Para fazer essa leitura daí, a gente precisa colocar as pontas de prova aí em série com o circuito, tá? Se for em paralelo, você não consegue fazer essa medição, tem que estar em série. Então, o circuito tem que passar, a corrente tem que passar por dentro do multímetro e depois seguir como se tivesse como se o multímetro fizesse parte do caminho dele, para a gente poder fazer a leitura da corrente, tá? Leitura de amperes se faz dessa forma. As pontas de prova vai variar se a gente vai trabalhar com amperes ou com miliamperes. Se for em amperes até 20 amperes, a gente tem que mudar a ponta de prova, sair desse input e ir para o 20 amperes aqui, tá? Então, tem que ter cuidado na hora que for fazer a medição quanto a isso. Pode danificar o equipamento se
fizer de forma errada. Beleza? Tranquilo? Então, a gente tem essas opções. E a gente tem a opção de temperatura, verificar a temperatura de um determinado objeto. Para isso também a gente tem outra ponta de prova, já não são as mesmas, é um outro acessório aí que precisa ser adquirido para fazer esse tipo de leitura de temperatura, tá? Então, é interessante quando a gente vai trabalhar aí com sensor de temperatura, válvula termostática, a parte de radiadores, ou até mesmo para verificar se algum determinado, por exemplo, algum problema no sistema de ar-condicionado, se tem uma temperatura que está fora do padrão, tá? As tubulações do sistema de ar-condicionado, a tubulação de alta, de baixa pressão, ver se elas realmente estão trabalhando dentro do padrão. A gente pode verificar através disso daí. Mas para isso, a gente vai precisar de uma ponta de prova diferente, uma ponta de prova que vai fazer essa função, tá? E aí ele mostra, a gente pode trabalhar em graus Celsius ou em graus Fahrenheit. A gente sabe que aqui no Brasil, assim como tantos outros países, a gente trabalha com graus Celsius, tá? Então, sempre que for trabalhar, lembra só qual escala que vai estar para não estar fazendo uma leitura errada, beleza? Então, essas são as funções que um multímetro automotivo tem, que se você pegar um multímetro comum, de cara você vai ver que ele já não tem várias dessas funções aí, tá? Porque ele é universal, ele pode ser utilizado no automotivo, ele pode ser na elétrica industrial, na elétrica residencial, pode ser usado de várias formas. Então, no multímetro comum, a gente não vai encontrar boa parte dessas funções que ele tem, beleza? E aí eu deixei essa imagem para vocês terem a noção de que existem vários e vários acessórios para o multímetro. Vai depender da aplicação, de como você vai querer usar, de onde vai querer usar, do que vai querer medir, tá? Então, existem várias pontas de prova, dependendo da aplicação que você vai ter, tá? Então, você que vai trabalhar na parte da elétrica, quer mexer com essa parte aí, é interessante você adquirir esses acessórios, porque vai facilitar em muito o seu trabalho, né? Quando você fazer algum diagnóstico, você não vai sofrer porque não tem a ferramenta adequada. Tranquilo? Então, é isso aí, pessoal. E aí, até a próxima aula.